nós, dentistas, acabamos não entendendo muito bem a relação da quantidade de medicações, né, de medicamentos que os pacientes tomam, com a saúde bucal, principalmente, porque a gente olha, faz um exame clínico, a gente até tem uma anamnese, as perguntas para o paciente sobre o que está causando ali essa alteração de saliva, e isso pode ser, por consequência, a justificativa até do nosso paciente estar com tantas cáries, com a doença periodontal ativa, e aí a gente começa a ter um raciocínio muito mais fácil quando a gente entende que realmente aqueles medicamentos que o paciente está tomando está gerando uma alteração salivar. Então, o que acontece? Os nossos pacientes tomam aqueles medicamentos, tá? Isso é um fato. E o que eu faço com isso, Carol? Primeiro, vocês hoje vão estar cientes de quais são esses medicamentos e o que isso de fato gera. E quando você encontrar no exame clínico aquelas alterações, uma situação bucal que realmente não está condizente com saúde, com homeostase, com equilíbrio, você vai explicar para o teu paciente que ele está em desequilíbrio, em desbiose. Isso pode ser o motivo de você estar vendo a doença periodontal, inflamação. Às vezes uma inflamação não necessariamente com cálculo visível, mas você tem sinais de inflamação. Por que o paciente está inflamado? Do mesmo jeito que pode inflamar qualquer área do corpo, a gengiva também pode inflamar sem necessariamente ter uma placa ali presente. E quando a gente traz os medicamentos, tudo bem, a gente está cuidando de algo e a gente sabe que alguns medicamentos não vai ser alterado, o paciente vai continuar tomando aquelas medicações e está tudo bem. O que tem que ficar claro para o paciente é que se ele toma medicação que gera uma alteração salivar, quais são os outros fatores, quais são os outros hábitos, quais são as outras causas do paciente estar tendo, por exemplo, uma alteração de saliva. E nós, quando realizamos a celometria, que é um exame super simples de se fazer, e eu preconizo no método HP que isso seja feito com todos os nossos pacientes, e aí a gente tem uma fala com o paciente a partir do que ele traz para a gente na anamnese. Por que ele toma medicação? Tudo bem, tem alteração, tá? O que eu faço com isso? A gente vai olhar para todos os outros fatores, as outras causas dessa alteração salivar que o paciente está tendo e fazer com que aquilo realmente faça sentido para o paciente. Então, por isso que a nossa consulta torna-se tão individualizada. O que acontece é que a venda de antidepressivos, e eu estou trazendo dados desse artigo aqui para vocês, a venda de antidepressivos cresceu 17% durante a pandemia, ok? E o psiquiatra e pesquisador da Universidade de São Paulo, Márcio Berner, que afirma que todos falavam de uma terceira onda de adoecimento secundário à pandemia. Seria o adoecimento mental secundário ao estresse imposto pelo isolamento social, pelo temor da morte de entes queridos e pela perda de renda, de perspectiva de emprego. Então, as pessoas passaram a realmente sofrer tanto durante a pandemia como pós-pandemia, e aí isso justifica o aumento do consumo de medicamentos, né, psicotrópicos aí, e isso está refletindo na saúde bucal. Na verdade, a era da odontologia que está acontecendo agora é uma era que está refletindo os nossos hábitos, os hábitos dos nossos pacientes. E o seu consultório deve estar cheio de pacientes nessa situação. Talvez você não está relacionando exatamente o uso dessas medicações com o que você tem encontrado no exame clínico. E como reduzir, então, os efeitos adversos dessas alterações salivares e te permitir se diferenciar nessa conversa? Porque é essa informação. Por que eu estou trazendo esse assunto? Justamente porque eu quero que você seja um profissional diferenciado. E você trazer essa conversa que é sobre o paciente numa consulta vai te permitir fazer o que a maioria dos profissionais não fazem, percebe? E isso faz você gerar valor e o paciente para de olhar para o preço. Quando você se comunica com o paciente e fala algo que é sobre ele, e ele fala, caramba, esse dentista está me dizendo coisas que ninguém nunca me falou, mas que de fato eu faço, que de fato faz sentido no que ele está encontrando aqui. Você já está em outro nível de odontologia, pelo fato de você conseguir falar com seus pacientes. Muitas doenças crônicas necessitam do uso de medicações, né? Então, são os nossos pacientes polifarmácias, que têm algum problema no sistema cardiovascular, alguma questão respiratória, neurológica, gastrointestinal, vários outros medicamentos causando aí, então, uma alteração de saliva.
E qual que é a mais frequente reclamação dos pacientes frente ao uso de medicamentos e frente a outras situações também, não é exclusivo, mas a queixa mais comum é de boca seca. E quando a gente tem uma alteração salivar, de fato, isso só dá para eu saber se o paciente realmente tem uma hipossalivação e alteração das características dessa saliva realizando a salometria, a gente começa a ter uma maior probabilidade de infecções fúngicas, bacterianas, de lesões na mucosa, de cáries e uma alteração do microbioma oral. Essa alteração do microbioma oral é o que a gente chama de disbiose. Então, a disbiose é quando a gente tem um aumento de bactérias patogênicas, certo? E, consequentemente, o nosso paciente com hipossalivação, ele está com isso mais evidenciado. E você pode ter como reflexo disso toda a situação bucal do paciente que você está examinando, assim como queixas da xerostomia, de halitose, uma língua com mais saburra. Então, isso também já traz para a gente um sinal importante de desidratação. Uma mucosa que tem mais descamação, aquilo é sinal de ressecamento, de falta das funções salivares. Porque uma das funções da saliva é, por exemplo, a lubrificação, a proteção, né, contra agentes físicos, químicos, né? Então, a saliva não estando ali, tudo começa a acontecer. Esse desequilíbrio microbiano também. E a gente não pode esquecer que o profissional mais atualizado, ele faz isso no seu dia a dia. Não é algo que, vou esperar um paciente reclamar para eu poder fazer alguma coisa. Muitos dentistas acabam percebendo que isso é recorrente no seu consultório, e de fato isso é, quando começam a ter esse outro olhar. E esse outro olhar, mais de perto e podendo trazer o paciente numa conexão maior com o teu atendimento e querendo estar com você em todo o tratamento, vai acontecer se você fizer isso de rotina. Não só quando o paciente vier reclamar. Olhar para o nosso paciente de uma forma nova. E ele realmente ter algo que ele fala, caramba, ninguém nunca me falou isso. E agora faz sentido o paciente estar com a gente, entende? Então, a saliva é essencial em vários processos fisiológicos. E as glândulas salivares são amplamente reguladas pelo sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático controlando a secreção dessa saliva e agindo por meio de receptores encontrados ali nas células acinárias das glândulas salivares. Então, um alto grau de secura induzida por medicamentos resultante da hipofunção salivar está associada com bloqueio, então, do receptor muscarínico colinérgico. Bom, isso tudo tem a ver com por que os medicamentos podem alterar ali a secreção salivar. E, entre os medicamentos mais comuns que podem causar hipossalivação, interferindo com a sinalização no sistema nervoso autônomo, envolvido ali na regulação dessa produção de saliva, são vários grupos de antidepressivos, antipsicóticos, beta-bloqueadores e antihistamínicos. Cada um com sua ação, mas com reflexo final de alterar esse fluxo salivar. Lógico, por exemplo, a gente tem algumas drogas citotóxicas usadas em quimioterapia que muitas vezes acaba gerando uma alteração nessa glândula salivar irreversível. Então, são situações que a gente não tem como, por exemplo, pedir para o paciente parar de usar. E muitas vezes é isso que temos. O que a gente tem que fazer quando a gente está com pacientes tomando medicações, não tem como mexer nessa dosagem ou trocar medicação. E isso acontece muito, né, gente? O que a gente tem que fazer é olhar em volta todos os outros hábitos do paciente que geram ali uma alteração de saliva. E é lá que a gente vai atuar. É lá que a gente vai informar, educar e orientar o paciente. Isso é tratamento. E quando eu falo que isso é tratamento, a gente cobra por isso. Então, como que eu faço para cobrar se eu identifico? Eu coloco no plano de tratamento ou eu coloco dentro do meu protocolo de saúde bucal, se forem orientações mais simples, num caso menos grave. Mas se eu encontro casos mais graves dessa alteração salivar, numa consulta de rotina de avaliação, o paciente não me procurou por isso, eu vou colocar no plano de tratamento um tratamento de desbiose, uma terapia salivar, eu posso chamar como eu quiser. Acontece que essa lista de medicamentos que causam essa hipossalivação, até no artigo eles colocaram, causam xerostomia, mas
eu diria que causam hipossalivação, porque a xerostomia é um sintoma que o paciente relata para a gente de boca seca. E que, muitas vezes, para o paciente ter a xerostomia, é uma situação onde ele já tem uma perda de 50% do funcionamento da glândula salivar. Então, olha só, para o paciente chegar ao ponto de reclamar para você que ele sente a boca seca, é porque ele já está com isso muito agravado. Então, por isso que eu, Carolina, e os DEDs, a gente preconiza estar dentro das nossas consultas dessa avaliação completa, porque eu já vou identificar e já vou poder intervir precocemente com os meus pacientes.